Olá, queridos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos no Avatar Evangelístico, um canal criado para levar um conselho de Deus até o seu coração. Então receba, se porventura você está entrando ou vendo isto pela primeira vez, não é coincidência. Deus quer falar com você. E se falar, me ajuda. Curta, comenta, compartilha, favorita, republica. Você é um missionário dessa obra, uma missionária. Vamos lá? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Eclesiastes 3, versículo 11. Antes da criação do universo, Deus elaborou o plano para a humanidade, em todas as suas minúcias. O saber desse plano maravilhoso enriquece nossa vida e responde a muitas perguntas. A Bíblia nos revela este plano. Examinando toda a Sagrada Escritura, achamos 7 partes ou épocas que se seguem uma depois da outra. Primeira, a época do paraíso. Ela foi de paz e harmonia completa. Havia constante comunhão com Deus e o saber da presença dele. Não existiam doenças e morte, nem cansaço, fome, tristeza e dores. Adão e Eva, infelizmente, usaram sua livre vontade para não fazer a vontade de Deus, e assim terminou a época do paraíso no mundo. Segunda época, a época dos patriarcas. Apesar de o homem não cumprir as suas ordens, Deus não o abandonou. Houve pessoas descendentes de Adão e Eva que sabiam da existência de um Deus eterno e procuravam viver uma vida que agradasse a esse Deus. Então, essas pessoas foram agraciadas com bênçãos divinas e tornaram-se exemplos para aqueles com os quais conviviam. Enoque viveu uma vida agradável a Deus. Noé obedeceu a Deus e por isso foi poupado no dilúvio. Outros patriarcas, como Abraão, Isaque e Jacó, creram nas promessas de Deus. A Bíblia nos fala da vida dessas pessoas para que aprendamos com ela. Terceira época, a época da lei. Essa época foi marcada por Moisés. Ele recebeu os 10 mandamentos básicos e depois mais 613 leis, parâmetros de limites. Qual a finalidade dessas leis que nenhum ser humano, exceto Jesus, tinha a capacidade de cumprir? Deus quis mostrar ao ser humano quem ele realmente é. Sem o conhecimento das leis divinas, o homem não estaria consciente de que é pecador, portanto jamais procuraria um Salvador. Esta época termina com o nascimento de Jesus. Quarta época, a época da graça. Em Hebreus 13, versículo 21, nos é dado uma definição do plano de Deus para esta época. Para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele, Deus, é agradável, por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todos sempre. Esta é a mensagem do Evangelho. Jesus possibilita que sejamos purificados e justificados. Após aceitarmos este seu sacrifício, ele nos dá o seu Espírito que nos transforma e santifica. Deus, primeiramente, nos oferece as condições para depois podermos cumprir as exigências. Nesta época, de todos os povos é chamada e se forma a Igreja de Cristo, que é o seu corpo. Quem se deixa chamar será um dos membros executivos de Cristo nas futuras eternidades. A época da graça termina quando Jesus buscar os seus seguidores. Acontecerá no arrebatamento. Quinta época, a época do anticristo. Chegará o tempo em que as pessoas que não aceitaram Jesus como seu Senhor escolherão um homem para resolver todos os seus problemas. Vão escolher um homem para presidente mundial, que se declara Deus e exige adoração. Adorando a esse super-homem, o ser humano a si mesmo se adora. Essa época terminará numa catástrofe total. Sexta época, a época do reino de Deus neste mundo.
Querendo saber como é o governo de Satanás no mundo, basta abrir o jornal. Todos os dias temos conhecimento de furtos, assaltos, subornos, desfalques, assassinatos, torturas, sequestros, guerras e muitas maldades mais. Deus quer que o mundo veja como será quando seu filho governar. Por isso seu plano visa uma época de paz, justiça, alegria, saúde e longa vida, durante 1000 anos. E sétima época, a época será de um novo mundo e um novo céu. Nesses viverão todos aqueles que voluntariamente obedeceram a Deus em sua vida terrena. Todos que reconheceram como é grande o amor de Deus por eles, a ponto de sacrificar o seu filho na cruz. Vencidos por esse amor, rendem a Deus adoração e louvor, de eternidade a eternidade. Nós temos o privilégio de viver na quarta época, a época da graça. É nela que se forma a Igreja de Cristo, cujos membros são os membros executivos de Cristo nas futuras eternidades. Nunca antes foi feita e nunca, depois do decorrer de 7 épocas, será feita essa oferta de pertencer à Igreja de Cristo como ocorre agora. Que o nosso coração sempre transborde de alegria por esta graça indizivelmente rica. O que são todos os sofrimentos de agora, comparados a esta glória que nos espera? Anunciemos e testemunhemos ao nosso próximo esse maravilhoso plano de Deus. Talvez ele também aceite Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Assim fará parte da comunidade dos filhos e herdeiros de Deus. É uma oferta única. Acontece somente nesta época. Que todos a aproveitem. Em nome de Jesus. Amém e amém.